Olá, eu sou o professor Ramon Xavier e essa é mais uma aula de matemática aí das turmas de oitavo ano. Dessa vez nós vamos começar a falar sobre expressões algébricas. Para que serve, como é que se aplica, como é que se constrói. Então vamos lá, bem rapidinho. Nós temos aqui alguns exemplos de expressões algébricas. Nós vamos trabalhar expressões algébricas, alguns exemplos geométricos. Nós estamos falando aqui, nesses exemplos geométricos, de áreas de figuras planas. Nós temos aqui um retângulo e eu tenho aqui uma expressão algébrica. É uma conta que envolve letras. Mas nessa conta que envolve letras, a gente não vai buscar o resultado. Essa conta que envolve letras só serve para mostrar para a gente como é que eu devo fazer uma conta quando eu tiver os números. Então, por exemplo, quando eu não sei qual é o valor de algum elemento ali que eu estou trabalhando, nós damos uma letra, nós colocamos uma letra no lugar do número, uma letra no lugar desse valor. Então, por exemplo, eu tenho um retângulo aqui do lado esquerdo e ele tem uma medida de base, que vai de um lado até o outro, que é o vértice inferior esquerdo até o vértice inferior direito. Nós não sabemos quando tem essa medida, então chamamos de B, de base. A mesma coisa aconteceu com o lado direito dele aqui, ó. Vértice superior direito até o vértice inferior direito é a altura. E nós não sabemos quanto vale essa altura, então chamamos de H. Então a base vale B e a altura vale H. Como é que eu faço para calcular a área desse retângulo? E esse cálculo aqui serve para todos os retângulos. E vamos ver o seguinte, ó. A base é o B, então eu vou ter que pegar o valor da base, que a gente chamou de B, e multiplicar, observe que tem um ponto de multiplicação aqui, pelo H, que é a altura. Então, a área de um retângulo sempre será a medida da base vezes a medida da altura. E aqui está representado por letras. É sempre B vezes H. E aí, eu vou pegar essa situação que está construída aqui, nessa expressão algébrica, chamada de expressão algébrica porque tem letras, e aí eu vou aplicar numa situação prática. Vejamos aqui do lado direito, nós temos o retângulo em verde e eu tenho a medida de um dos lados e a medida do outro lado. Olhando para o retângulo em azul, eu tenho B e tenho H. E olhando para o retângulo em verde, eu tenho 8 e tenho 5. Se eu olhar aqui para o verde e para o azul, eu tenho uma correspondência. Se eu olhar para o verde e perguntar assim, ó, quanto vale B, que é a base, no retângulo verde? Você olha e identifica, é o valor 8. 8 centímetros. Quanto vale o H, que é a altura do retângulo verde? É 5. Então, aqui fica 5 centímetros. Eu sei quanto vale B e eu sei quanto vale H aqui, ó. Ou seja, eu sei quanto vale a base e quanto vale a altura. Então, eu vou copiar essa expressão algébrica aqui, ó, B vezes H, para calcular a área desse retângulo. Só que ao invés de escrever B e escrever H, eu vou escrever os números correspondentes. Então, eu vou ter aqui, ó, B, que vale 8, vezes H, que vale 5. Então, eu tenho 8 vezes 5. 8 vezes 5, de acordo com a tabuada, resulta em 40. As medidas aqui são centímetros. Então, como eu estou calculando a área, eu vou ter centímetros quadrados. Então, eu tenho uma situação aqui que é como um modelo, onde os valores aqui, na verdade, estão trocados por letras. Eu não estou usando valores numéricos, eu estou usando letras, para me dizer como eu vou fazer a conta. Eu tenho que multiplicar o valor B pelo valor H. O B significa a base do retângulo e o H significa a altura do retângulo. Então, em um retângulo que eu conheço a medida da base e a medida da altura, eu multiplico base vezes altura, de acordo com o que está me dizendo aqui na expressão algébrica, B vezes H. Então, vamos ver mais um exemplo aí. Agora, a gente tem mais um exemplo geométrico, e aqui a gente tem um triângulo. Vamos observar o triângulo. A área do triângulo é um pouquinho diferente da área do retângulo. Nós precisamos de dois elementos aí, que é a base também. Você pode pensar que a base é o lado que ficaria no chão, se eu pegasse esse triângulo e colocasse ele no chão. Então, é a medida da base. E a altura é a medida que sai do vértice
ou seja, da ponta que está lá em cima, eu puxo até a base, ou até o chão, fazendo um ângulo de 90 graus. Quando eu medir esse tamanho, eu vou ter a altura. No modelo algébrico aqui, ó, nós chamamos a base de B e a altura de H. A forma que nós vamos calcular a área de um triângulo sempre vai ser essa daqui, ó. É sempre assim, ó. É base vezes altura, ou B vezes H, sobre 2. Esse 2 que apareceu aqui é sempre 2. Ele não vai mudar. Ele é da expressão algébrica. Sempre vai ter um 2 na hora de calcular as áreas dos triângulos. O que vai mudar, quando eu estiver aplicando numa situação prática, vai ser o B e o H, que é o valor da base e o valor da altura. Então, vamos aplicar aqui, ó, para o triângulo que está em verde. Vamos identificar primeiro quanto vale a base e quanto vale a altura. Então, a base nós chamamos de B. Olhando para o triângulo em verde, a base vale 9 centímetros. E, olhando para o triângulo verde, a altura que nós chamamos de H vale 6 centímetros. Então, a base vale 9, a altura vale 6. Como é que eu vou calcular, então, a área desse triângulo? Eu vou pegar a expressão algébrica que está dada aqui e vou trocar, vou reescrever ela trocando as letras pelos números. Então, no lugar de B, eu vou escrever 9. No lugar de H, eu vou escrever 6. Então, eu terei 9 vezes 6 sobre 2. Ó. O 2 é 2, então ele continua sendo 2 aqui. Não é uma letra, é um número, então ele mantém. Agora, eu tenho que resolver essa continha aqui, ó, 9 vezes 6 sobre 2. Sempre que for sobre, você entenda como dividido. Então, eu tenho 9 vezes 6 dividido por 2. Como é que eu vou resolver essa continha? Faz primeiro a multiplicação que está em cima. 9 vezes 6 resulta em 54. Ó. O sobre 2 eu mantenho por enquanto. Agora eu faço a divisão. Ó. 54 dividido por 2 é igual a 27. 27 é a área do triângulo que está dado aqui em verde. Como nós temos as medidas em centímetros, será 27 centímetros quadrados. Então, tá aí. Eu apliquei a fórmula do triângulo, da área do triângulo, para um triângulo que eu conhecia a medida da base e a medida da altura. Se eu tivesse um triângulo com base e altura diferentes, eu ia fazer o cálculo do mesmo jeito. Só ia mudar o valor de novo de B e de H. Mas eu ia olhar para a mesma expressão, que tem aqui as letras, para poder calcular. Vamos ver mais um exemplo. Agora nós temos aqui, ó, um trapézio. Essa figura geométrica aqui, ó, chama trapézio. Vamos escrever. Trapézio. Trapézio, está anotando aí? Vamos lá. De onde que saiu o trapézio? Para construir um trapézio, você faz o seguinte. Você pega um triângulo qualquer. Você pega essa medida da base aqui, ó, e sobe ela um pouquinho. Subiu, aí você arranca a cabeça dele. Você apaga o que passou da base e tira a cabeça do triângulo. O que sobra? O trapézio. Então, um trapézio é um corpo de triângulo. Ó. E para calcular a área de um trapézio, o jeito é diferente da área do retângulo, que é diferente da área do triângulo. Então, eu tenho aqui um trapézio e ele tem 3 medidas fundamentais. Ó. Seria a base grande, ou a base maior, a base menor, que seria a base de cima, nesse caso, a base menor, nesse aqui é a de cima, e tem a altura, que é a distância do vértice da base menor até a base maior. Poderia ter medido ela ó, do lado direito também. Não tem problema. Essa medida é a mesma, tanto lá quanto de cá. A base maior nós chamamos de B maiúsculo. A base menor nós chamamos de B minúsculo. A área é dada pela expressão algébrica. Abre parênteses. B maiúsculo mais B minúsculo, fecha parênteses, vezes H sobre 2. Isso significa base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. O B maiúsculo é a base grande, o B minúsculo é a base pequena, o H é a altura. Então, sempre que eu for calcular
a área de um trapézio, eu vou calcular desse jeito, seguindo o que me diz essa expressão algébrica. Então, aplicando em uma situação onde tenham números, eu vou olhar para o trapézio que está em verde. Eu tenho 7 centímetros na base menor, 3 centímetros de altura e 10 centímetros na base maior. Vou identificar aqui, então, cada uma das letras da minha expressão algébrica na situação em que eu tenho os números. Então, nós temos aqui que o B grande, o B maiúsculo, ou a base maior, olhando para o trapézio verde, vale 10 centímetros. A base menor, que é o Bzinho, olhando para o trapézio verde, vale 7 centímetros. E a altura H, olhando para o trapézio aqui em verde, vale 3 centímetros. Como é que eu faço então para calcular a área desse trapézio? Eu vou olhar para a expressão algébrica e vou trocando cada uma das letras pelos números. O restante, que não é letra, eu mantenho do jeitinho que está. Então, eu vou abrir um parênteses para calcular a área. B maiúsculo, quanto vale B maiúsculo? 10. Então, eu coloco 10 no lugar do B maiúsculo. Depois vem um sinal de mais. Aí eu coloco mais. B minúsculo, quanto vale B minúsculo? 7. Então, eu coloco 7. Fecho parênteses. Ponto de multiplicação vezes H. O H vale 3. Então, eu coloco 3 aqui. Passo a barra, dividido por 2, 2 aqui. Pronto. Agora tem uma expressão que só tem números. O que eu vou fazer com essa expressão? Vou resolver. Lembrando que a gente sempre resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Então vamos lá. 10 mais 7 é 17. Então eu vou colocar o 17 aqui e o restante eu vou repetir. Do jeitinho que está. Vezes 3 sobre 2. Agora eu multiplico o que está em cima primeiro. 17 vezes 3 vai dar 51. O 2 eu mantenho aqui. Agora eu vou dividir. 51 dividido por 2. 51 dividido por 2 vai dar igual a 25,5. Ou 25,5. As medidas aqui estão em centímetros. Eu estou calculando uma área. Então vai ser 25,5 centímetros quadrados. Então está aí mais uma aplicação da expressão algébrica em uma situação onde eu tinha os números. A expressão algébrica, aqui nesses exemplos de geometria, serviram como modelos. Se eu tivesse um trapézio diferente, aqui, com medidas diferentes, se eu olhasse para essa área aqui, com essa expressão algébrica, ainda assim eu conseguiria calcular. Era só trocar as letras correspondentes pelos números e fazer a conta. É para isso que servem as expressões algébricas. E a gente tem que saber não só aplicar uma expressão algébrica que já existe, que está aqui, como eu também tenho que saber construir essas expressões algébricas de uma situação dada, que são os próximos exemplos que a gente vai ver. Então, vamos para uma coisa boa. Churrasco. Quem é que não gosta de um churrasco, não é? Então, vamos imaginar um churrasco. O que acontece nesse churrasco? Cada pessoa vai consumir aí, meio quilo de carne. Nós estamos esperando aí, precisamos de meio quilo de carne por pessoa. Se o número de pessoas for P, não sabemos quanto é o número de pessoas. Em matemática, em álgebra, quando a gente não sabe quanto é um número, quanto vale alguma coisa, nós então damos uma letra, colocamos uma letra no lugar desse valor. Então aqui, não se sabe quantas pessoas vão no churrasco. Então, chamou o número de pessoas de P. Então você tem P pessoas. Qual a expressão algébrica que representa a quantidade de carne que será consumida? Então eu tenho que construir uma conta usando a letra P que me mostre a quantidade de carne que será consumida. Porque aí quando eu souber a quantidade de pessoas que vai lá nesse churrasco, eu consigo calcular. Igual eu fiz com as áreas das figuras geométricas. Mas para construir eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar alguns valores aqui. Quantas pessoas vão nesse churrasco? Não sei. Então eu vou suponho, vou chutar aqui, não, vou chamar 2 pessoas. Então, suponham que vá 2 pessoas. A gente vai construir uma situação com os números primeiro. 2 pessoas. Quanto de carne seria consumida por 2 pessoas? Seria meio quilo da primeira
com meio quilo da segunda. Isso daria 1 quilo de carne. Foca aqui, ó. Observa o seguinte, meio quilo mais meio quilo. Eu posso reescrever isso aqui, ó. Essa é a mesma coisa que 2 vezes meio quilo. Ou 2 vezes 0,5, que vai dar 1 quilograma de carne. Então, o que está acontecendo? A gente está multiplicando a quantidade de carne por pessoa pelo número de pessoas. Eu tenho 2 vezes 0,5. Ah, mas eu não tenho certeza se é assim ainda. Faz mais uma suposição. Supõe então que em vez de chamar 2, o 2 vai gastar 1 quilo, vamos chamar mais então, tá pouco, né? Chame 5 pessoas. Se forem 5 pessoas, quanto será que vai consumir? 5 pessoas, cada uma vai consumir meio quilo. Então, o total vai ser 5 vezes 0,5. É 5 vezes meio quilo. 5 vezes 0,5 é igual a 2,5 quilogramas de carne nesse churrasco aí, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Como é que eu estou fazendo a conta para saber quanto de carne vai ser consumido? Nós estamos multiplicando o número de pessoas, aqui, ó, pela quantidade de carne consumida por pessoa, meio. Então, eu vou repetir essa situação, mas agora com o P no lugar do número de pessoas. Então, se eu tiver P pessoas, e observa que a letra que a gente usa, ela justamente lembra o que ela representa. É o número de pessoas, então é a letra P. Nós vamos ter o seguinte, ó. O quanto é as pessoas nessa situação aqui da letra P? São P pessoas. O que eu estou fazendo com esse número? Estou multiplicando pela quantidade de carne que é consumida por cada uma delas. Então, por 0,5. Então, a expressão algébrica que nós estamos procurando aqui é esta. P vezes 0,5. Essa expressão algébrica aqui, a gente conseguiu chegar nela porque nós estávamos testando como é que se calcularia se fossem 2 pessoas e se fossem 5 pessoas. Na situação onde a gente já tinha as expressões prontas, a gente só pegou os números e trocou pelas letras. Numa situação onde a gente não tem a expressão, só tem uma situação ali, a gente vai testando, a gente supõe alguns valores, igual eu fiz aqui, vamos chamar 2 ou 5, e vou ver o que acontece com os números. Depois eu troco o número da que eu coloquei na minha suposição pela letra que eu quero representar aí, que eu vou usar para representar aquela quantidade. Nesse caso, a letra P foi usada para representar a quantidade de pessoas. Esse aqui é um exemplo. Vamos ver mais um exemplo de uma coisa bastante corriqueira para a gente, ó, que é andar de Uber. Hoje em dia, andar de Uber está na moda, né? A gente anda muito de ônibus também, mas o Uber não está tão caro assim. Então, vamos analisar essa situação aqui do Uber e a gente vai construir uma expressão algébrica. Então, foco aqui. Está dizendo o seguinte: uma viagem de Uber depende da quantidade de quilômetros a ser percorrida. Então, aqui a gente já tem um valor, ó, quantidade de quilômetros a ser percorrida pelo carro, juntamente pelo tempo gasto na viagem. Se para cada quilômetro o Uber cobra 50 centavos, ó, 50 centavos, e para cada minuto ou minutos ele cobra 60 centavos. Qual é a expressão algébrica que representa o preço por uma viagem nesse Uber? Vamos lá, como é que eu vou construir? Eu não sei quantos quilômetros percorreu, eu não sei quanto tempo está gastando essa viagem, mas ele quer que eu calcule quanto custou. Como? Vamos lá devagarinho. Se a gente não sabe quantos quilômetros e quanto tempo, a gente supõe. Vamos dar os valores aí. E como eu não sei quanto é os quilômetros e quantos minutos, observa que ele deu o tempo em minutos, eu vou ter que arrumar uma letra para representar isso. Para representar os quilômetros. Então, eu vou achar uma letra para representar quilômetro. E vou achar uma letra para representar o tempo que é dado em minutos. Bom, então vamos lá primeiro para as letras. Pensa em minutos. Minutos. Minutos eu vou representar com a letra, adivinha? Com a letra M de minuto.
quilômetros. Os quilômetros. Quilômetros. Eu vou representar com a letra Q de quilômetro. Beleza. Então, quando eu for construir uma expressão algébrica, eu vou usar m para minuto e Q para quilômetro. Mas eu não faço ideia ainda de como que eu vou fazer essa conta. Então, eu vou supor alguns valores. Vou fazer uma suposição. Os minutos é m. Os quilômetros é Q. Beleza. Suponha que essa viagem durou 10 minutos. 10 minutos. E que teve uma distância percorrida aí, de 7 km. Agora que eu tenho os números, como é que eu faço para saber, baseado nas informações do enunciado, quanto custaria essa viagem? Que durou 10 minutos e 7 km. Vamos ver. Ó. O enunciado diz: cada quilômetro, 50 centavos. Então, vamos calcular primeiro o valor dos quilômetros. São 7 quilômetros. Então, vai ser 7 vezes 0,5. Aqui eu calculo só os quilômetros rodados. Mas ele disse, ó, uma viagem de Uber depende da quantidade de quilômetros a ser percorrida juntamente pelo tempo gasto. Juntamente. Quando você junta duas quantidades, o que você faz, na verdade? Juntar é adicionar. Então, vai ter um sinal de mais aqui. Ó. Vai ser mais o quê? Mais o preço pelos minutos da viagem. Quantos minutos a gente percorreu ali? Ó? 10. E quanto é cobrado por minuto? 60 centavos. Então, vai ficar 10 vezes 0,60. Agora eu faço a conta. 7 vezes 0,50 vai dar 3,50. Mais 10 vezes 0,60 vai dar 6 conto. 6 reais. 3,50 mais 6 vai dar 9,50. Então, esse aqui é o valor a ser pago por uma viagem nesse Uber, caso ela demore 10 minutos e seja de 7 quilômetros. Agora veja, o 7, que é o quilômetro, está multiplicando 0,5. E o 10, que eram os minutos, está multiplicando o 0,6, aqui o 0,60. Mas o que é o 7? É o quilômetro. O que é o 10? É o minuto. Nós queremos uma expressão algébrica, então eu vou colocar as letras. Então, no lugar do 7 aqui, que são os quilômetros, eu vou colocar a letra Q. No lugar do 10 aqui, que são os minutos, eu vou colocar a letra M. O restante vai ficar igual, o sinal de mais, as multiplicações, o 0,50 e o 0,60 vai manter. Só vou trocar o 7 e o 10 aqui pelas letras. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser a expressão algébrica? Tchau, vamos ver? A gente vai ter o seguinte. Ó. 7 é quilômetro. Quilômetro é a letra Q. Então, vai ser Q vezes 0,50 mais 10. 10 é o quê? Os minutos. Então, vai ficar M de minutos vezes 0,60. Essa aqui é a expressão algébrica que representa o valor a ser pago por uma viagem nesse Uber. É assim que nós vamos construir as expressões algébricas. Nós temos uma situação, nós testamos aí para alguns valores, nós damos as letras, colocamos as letras nos lugares dos valores que a gente não sabe para construir a expressão algébrica. Quando a expressão algébrica está pronta, a gente pega ela e aplica numa situação onde temos os números. Então, nós precisamos saber fazer as duas coisas. Tanto pegar a expressão pronta e aplicar numa situação onde nós temos os números, quanto pegar uma situação onde a gente não tem nada ali, ou só tem uma informação, e transformar e criar uma expressão algébrica que represente essa situação. Então tá aí, essa foi a nossa primeira aula sobre expressão algébrica, e agora a gente vai para os exercícios.